Uma partida de outro planeta, galera, de outro planeta, realmente daquele jeito, sacrifica um peão, sacrifica dois, sacrifica três, deixa fazer duas damas, uma loucura que a gente vai ver aqui nessa partida que acabou de acontecer no TCEC, o torneio entre as Engines 2026, as Engines avançando cada vez mais. É bacana que elas vão evoluindo, né? Uma coisa quase inevitável, que elas vão treinando os pesos das redes neurais e vão melhorando com o tempo e com os recursos, né? Bora dar uma olhada então. E se você também gosta de jogar xadrez, às vezes você joga contra ser humano, às vezes você quer jogar contra bot, é uma porcaria, né? Porque bot ou ele te esmaga ou ele começa a jogar mal, né? Aí não é legal. Mas existe uma solução para isso. Galera, estamos falando aqui do Rival Chess, que você joga contra IAs humanas. Elas jogam igual ser humano no teu nível, tá bom? Inclusive uso de tempo e tudo mais. 56 rivais, circuito da rua, do bairro, circuito da cidade, do estado, olha só, nacional, continental, mundial e até mesmo interplanetário. E a boa notícia, todo mundo pode ganhar o interplanetário, porque o jogo se adapta ao teu nível. É verdade, não vai ser fácil, vai ser desafiador e, além de tudo, você conta com os seus coaches aqui. Então, cada vez que você errar e tudo mais, eles falam, opa, aqui a gente pode treinar essa posição e você vai treinar aqueles seus erros com os seus coaches e eles jogando do teu nível, para você aprender a passar do teu nível, não a você aprender a ganhar da Engine, ganhar do Magnus Carlsen, o que a gente sabe é impossível, né? Então, quando a gente treina com a Engine, né, você fala, cara, não dá para aprender nada do que ela tá falando. Essa é uma maneira de você melhorar, tá bom? Rival Chess, se você se interessou, o link tá aqui na descrição do vídeo, também no comentário fixado. Baixa hoje mesmo nas principais stores, Play Store e também na Apple Store, tá bom? Rival Chess. Muito bem, meus amigos, bora dar uma olhada na partida então. Stockfish abre aqui a partida com o peão do rei E4, foi jogado, temos aqui C5 a defesa siciliana. Pessoal, até o lance 7 aqui, deixa eu ver se é o 7, até o lance 7, os lances foram pré-programados. Quando o monte estava de brancas, o monte empatou, Stockfish conseguiu empatar nessa abertura, que é uma siciliana variante Alapim. Volta aí, Rafa, isso aqui é siciliana, isso aqui é variante Alapim, tá bom? Com C3, aliás, especialidade da nossa campeã brasileira, Juliana Teral. Aqui temos aqui D5, um dos principais lances contra a Alapim. Temos trocas, então isso aqui é super jogado, tá, pessoal? Linha não é linha bizarra de teste de computador, não. Isso aqui é linha jogada mesmo. Cavalo C6, linha principal. Cavalo F3, seguimos na linha principal da Alapim, mas aqui tem um pequeno desvio. Ainda é um lance teórico, mas já é uma linha mais lateral. Os lances mais jogados nessa posição são o lance Bispo G4, de longe é o mais jogado. E também Cavalo F6 aqui, tá? São os lances mais jogados, também existindo o Bispo F5. E o quarto mais jogado é o lance E5. Mas ainda assim um lance teórico. Cavalo de bem D2 foi jogado. Opa, como isso? 1, 2, 3, 4 peças atacando e apenas 2 defesas. Que loucura é essa? As brancas entregam um peão na abertura nessa linha, que é conhecida como defesa barman. Olha que legal, é verdade isso daqui. Acho que é barman, não é bem barman, porque deve ser o sobrenome de alguém, com E-N, barman. Loucura, né? A defesa barman. Quem diria que existia a defesa do barman aqui no xadrez também? Uma homenagem aos barmans de todo o planeta. Peão toma foi jogado, capturando o peão, e agora o Stockfish segue com bispo C4, acelerando o desarrollo, acelerando o desenvolvimento, jogando com o peão a menos. Dama joga para H5 e aqui acabaram os lances pré-feitos, tá? Porque esses torneios, galera, as engines jogam entre elas, centenas de partidas, em alguns torneios até mesmo milhares de partidas. E para criar variabilidade, né, existe uma seleção ali, então de cada par de partidas é uma abertura diferente, uma variante diferente e invertem-se as cores para que seja justo. E então, quando o Stockfish estava de negras, empataram, o Stockfish conseguiu defender o empate. E agora vamos ver o Stockfish de brancas. Aqui a gente sai dos lances que as máquinas foram forçadas a jogarem. E o Stockfish segue com o lance cavalo E4.
Temos bispo D7, seguindo o desenvolvimento, o Stockfish continua com um peão a menos, vale lembrar. Cavalo G3 foi jogado, a dama atacada fica aqui na coluna G, colocando pressão. E agora temos aqui o lance peão toma e o monte devolve o material, jogando o valente grande roque aqui, porque o desenvolvimento na ala do rei estava prejudicado. Grande roque era mais natural. Stockfish segue com o lance H3, um lance que evita bispo G4 e entrega mais uma vez o peão. Peão toma foi jogado. Rafa, agora é só retomar. Cuidado, o rei está no centro. O roque aqui é praticamente um lance forçado. Se você quiser capturar esse peão, tem várias maneiras de continuar. Uma bastante incômoda é bispo B4 com cheque. Outra bastante incômoda é bispo E6, atacando o bispo solto, atacando o cavalo várias vezes. O cavalo está cravado, quer dizer, não é uma situação boa de se jogar. Então o roque aqui é praticamente obrigatório. E agora bispo D6 foi jogado pelo Montedev, deixando quieto esse peão, mais partindo para cima aqui da ala do rei. Momento tenso, momento perigoso. E o que jogar nesta posição? O Stockfish vai para um lance absurdo, absolutamente genial. B4, meus amigos. Que lance é esse? O Stockfish já tem um peão a menos e agora do nada dispara mais um peão aqui. Isso aqui parece aquelas partidas românticas de 1700 e bolinha. E agora é o seguinte, pessoal. Bispo por cavalo aqui não funciona nessa posição por conta de B5, por isso que foi bacana B4. Ah, Rafa, aqui eu jogo bispo por H3, aproveito a cravada e vou dar mate. Tem cavalo E1 aqui. Esse lance defende o mate, mantém o cavalo atacado, e se o cavalo sair daí, brancas começam a gostar demais da partida. Dama atacada, dama volta para G6, dama em A4, rei pelado, o ataque chega e chega com velocidade. As brancas não estão mais contando material, as brancas querem simplesmente atacar com todas as forças. E uma má notícia para as pretas, não tem uma defesa simples, o ataque está chegando em todas as direções, né? Esse bispo aqui, a hora que você quiser, você captura ele. Tem essa também, né? Então o ataque aqui é feroz, galera, é feroz, não dá para jogar bispo por cavalo. Por isso o lance jogado foi bispo por peão, e agora já são 2 peões a mais, e o Stockfish segue numa boa. Bispo D3, um lance que abre a coluna C, ganha um tempo sobre a dama, que segue com o lance F5. Um lance de ataque, um lance que preocupa. E o Stockfish joga o lance torre B1. Olha só que legal, aproveitando a coluna semi-aberta. Colocando pressão, o cavalo está amarrado na defesa. Cavalo de Gen E7, que legal. Tenho 2 peões a mais, estou atacando. Tá bacana aqui para as pretas, parece. No entanto, o Stockfish segue com o lance bispo G5. Um lance que dá a casa de C1 para peças. Torre, dama, abre a coluna C e também crava aqui o cavalo e fecha a dama. Bacana o lance. E bispo D6 foi jogado pelo monte. Voltando, saindo aqui do ataque, dando liberdade para o cavalo e colocando pressão. Quer trocar peça, 2 peões a mais. Stockfish segue com o lance dama B3. Fala, agora você não vai para lugar nenhum, eu tô ameaçando checkmate. Algo deve ser feito? B6 é praticamente forçado, notem que cavalo A5 também é possível, alguém pode pensar nesse lance, no entanto abre aqui a coluna C, alguns ataques virão aqui no futuro, mas é jogável, não é ruim cavalo A5, viria um dama B2, viria um torre de F1 e o jogo segue de uma maneira impressionante, porque não dá para acreditar que o Stockfish vai ter compensação por 2 peões, no entanto, a longo prazo parece que isso daqui é promissor. Então, seria possível, mas melhor ainda é o lance B6, eliminando qualquer pressão, e agora o Stockfish segue com torre de F em E1. E a gente fica na dúvida se dá para jogar isso mesmo, o rei agora vai tentar se esconder na casa de A8, joga com B8, sai da coluna aberta, e o Stockfish segue agora com o lance A4. Rafa, volta aí. Rei B8 foi uma besteira. Aqui tinha que jogar bispo por cavalo e aí ia ficar bem. Porque depois de peão toma, aí torre de F em 8, as pretas não tem nenhum problema na posição e danificaram aqui. Má notícia. Na verdade, isso daqui para o Stockfish seria bom demais. Porque isso aqui criou uma casinha aqui para o rei. Criou uma gaiola bem da boa. E as brancas poderiam continuar aqui com bispo C4. O ataque agora vocês vão ver que ele é infindável. As pretas até conseguem trocar um pouquinho de peça. Mas a um preço de um rei exposto. E um ataque aqui infinito, né? Torre C1 tá vindo. Bispo atacando aqui o cavalo. E se o cavalo sair daí tá caindo a torre. E por aí
aí vai. E no final das contas, o ataque das brancas é imparável. Brancas recuperam uma questão material, tem uma qualidade a mais por um peão, mas o rei exposto aqui é quem está realmente contando toda a diferença. E as brancas têm uma posição muito, mas muito mais segura e de ataque. Por isso, galera, não é fácil. Por isso não dá para jogar bispo por cavalo. O rei B8 foi jogado. E agora o Stockfish segue com o lance A4. Tá atacando com tudo. H6 foi jogado. Bispo atacado. Bispo tem que recuar. Volta para D2, dando suporte para casa de A5. E rei A8. Finalmente aí conseguiu proteger o rei. O monte. Mas o Stockfish segue com velocidade, segue na posição atacando. Torre B8 parece uma boa defesa. E agora o Stockfish tira a dama dessa coluna, joga com dama C4 pressionando aqui a posição. E temos agora o lance peão toma. Momentaneamente o monte tem 3 peões a mais. Mas é momentâneo, porque o peão de F5 aqui tá sofrendo, hein? Tá sofrendo bem e agora chegou um cavalo H4 aqui para realmente botar pressão. A dama vem para casa de F6, atacando aqui o cavalo. E agora, cavalo por F5 foi jogado, capturando o peão. Rafa, mas espera um pouquinho, esse lance parece ruim. Porque agora, olha só, tem 3 ataques aqui, só tem 2 defesas, dá para capturar mais ou menos. Esse lance aqui é um lance brilhante. Porque existe também uma pressão neste cavalo. Então, vamos ver como segue a partida, mas não daria para capturar, por exemplo, cavalo por F5, e você simplesmente joga bispo toma atacando o defensor do cavalo, e se bispo toma, você joga primeiro dama por C6, seguido de dama por B7, checkmate. Por isso o lance brilhante foi jogado, monte segue com bispo por cavalo, e agora temos aqui as torres se encarando, torre por B8 primeiro, antes de recuperar aqui a peça. Torre por B8 foi jogado. Torre por B8 recupera material e cavalo por G3. Recuou o cavalo. O monte continua com 2 peões a mais. Parece que agora as pretas estão numa posição dos sonhos. Seguem até mesmo com o lance A4. E o Stockfish fala, puxa, eu até posso tomar, mas vou levar um cavalo E5 aqui com ataque descoberto para cima da minha dama. Quer saber? Olha a ideia de outro planeta do Stockfish. O Stockfish segue com o lance bispo E4, completamente ignorando esse peão. Monte segue com o lance torre B2, exclama um lance que ataca o bispo e dá suporte aqui para o peão disparar. Cara, não é possível. Essa posição aqui, eu olho, preta com 2 peões a mais atacando o peão passado. Cara, eu não consigo ver que as brancas estão melhores, mas o Stockfish joga o lance torre D1, lance de defesa, e as pretas jogam A3. Você fala, agora acabou. O monte vai ganhar do Stockfish. Mas o Stockfish tem um lance aqui que, galera, isso aqui é surreal. É surreal. O próximo lance é surreal. É o lance bispo C1. Não é possível que esse lance foi jogado. Agora que acabou de vez, as pretas vão dar mate. Dama por F2 com cheque foi jogado. Rei H2 única. Única, o rei precisa sair aqui, tem uns temas aqui de deixar promover no futuro. Você vai deixar promover no futuro, mas não vai deixar promover com cheque. Rei H2, lá no futuro isso vai fazer diferença. Não agora, daqui a 10 lances vai fazer diferença. Rei H2. Ah, Rafa, mas daqui a 10 lances essas máquinas não estão pensando daqui a 10 lances. Tem razão, elas estão pensando daqui a 40, 50. É sério, as máquinas em posição no meio do jogo, elas já estão olhando o final da partida. A2 dispara o peão, deixa a torre. Mas parece um bom sacrifício, porque depois de bispo toma e dama toma, tá ameaçando a promoção. E o Stockfish vai jogar o que agora? O Stockfish vai para um lance surreal. Ele vai para o lance dama C5. E só tem esse lance, que é bom para as brancas. Somente esse lance. Fala, Rafa, mas agora não é possível que isso é bom? Porque agora as pretas podem promover para dama? Não podem. As brancas teriam torre toma. E depois de dama toma, teriam dama por cavalo com uma posição completamente vencedora. Por que, Rafa? Só tomar a dama. Não pode tomar a dama porque senão bispo come rei e quebra a cruz. Quebra. Então não pode. Então teria que jogar o quê? Não sei, o bispo tá atacado. E o bispo não pode sair e deixar o cavalo aqui, senão tá levando mate. Então a dama tem que defender voltando o bispo. Não dá. Não tem casa que a dama possa defender, voltar defendendo o bispo. Então faz o quê? Chora, acabou. Acabou o jogo. Nessa posição acabou o jogo. Por isso, dama C5 é genial. Monte, percebendo isso, joga o lance rei B8, o melhor lance da posição.
E agora esse cavalo tá defendendo o outro, não tá mais cravado aqui. E a partida segue com o lance dama D6 com cheque. Rei C8 e parece que as pretas agora criaram uma fortaleza, tá tudo defendido e o peão vai promover. E o Stockfish joga o lance torre F1, exclama. Se eu pudesse exclamar Ramil, que eu sou cabra, homem. Torre F1 foi jogado. E agora o que fazer? Rafa, agora dá pra promover. Não dá de novo. Porque duas damas, bacana, tem duas damas, né? Vai levar mate. Torre F8 com cheque. Cavalo cobre, parece que tá tudo bem. E na frieza, as brancas têm o lance cavalo F5. Não é possível, né? É muito bonito. Se você jogar contra as duas damas, você fala, agora eu tenho que dar cheque, vou dar cheque aqui em C5, vou tentar alguma coisa. Não, não. O único lance seria cavalo F5. E agora tá na vez das pretas jogarem o drama, não dá pra dar mate no rei. Tem duas damas, mas essas damas não estão coordenadas o suficiente aqui pra poderem ir pra cima do rei. E aí, não sei, teria que capturar aqui cavalo para F5, mas aí tá levando dama C5 com cheque. E aqui acabou. Rei B8, torre por cavalo, aqui acabou. Cheque mate chega. E chega com velocidade. Rafa, a hora que jogou dama C7 dava para cobrir aqui de bispo? Também não dá, tá tudo cravado aqui. Tá levando mate de qualquer maneira. Por isso, torre F1, genial. A partida segue com o lance dama B6, protegendo aqui o rei. E agora o Stockfish segue com torre F8 de qualquer maneira. Cavalo D8 e dama em A3. Vai parar o peão. Vai capturar o peão passado. Mas Rafa, beleza. As pretas têm um peão a mais. Vai devolver material. Segue o baile. Vamos ver como segue o jogo. As pretas falam, pode capturar o peão de A2. Eu não ligo. Eu tenho outro peão na coluna A. Eu tenho 2 peões na coluna A. Olha isso, hein? 2 peões na coluna A não valem nem por um. Mas nesse caso é peão passado. Peão passado é bom. Dama por A2 foi jogado, se livrou do peão, mas agora tem outro infernal aqui. E agora as pretas conseguiram alguns tempos, hein? Rei C7, saiu da cravada, o rei tá protegido por todo mundo, dá pra defender. E agora, Stockfish segue com dama C2 cheque. Qual será a ideia do Stockfish? Dama C2 com cheque, bispo C6 foi jogado e agora o cavalo vem pra casa de F5. Muito bem, aqui tá, todas as peças estão protegidas, tá fazendo sentido e tá ameaçando o cavalo. Dama B5 foi jogada aqui pelo monte. Rafa, que lance é esse aí? Deixou tomar um cavalo aqui, ó. Deixou tomar capivarou, hein? Problema, dama em E5 tá vindo aqui. As pretas igualam a posição. Qualquer passo em falso aqui, galera, muda toda a avaliação da partida aqui. Queira ou não, as pretas conseguiram se defender. Se defenderam aqui. Se defenderam e se defenderam bem. E ó, se vacilar, estão dando mate aqui, hein? Aqui teria que trocar. E esse final aqui é um final com chances para os dois lados. Final perigoso, hein, ainda. As pretas têm um peão passado. Eu prefiro de pretas aqui. Eu jogaria esse final feliz aqui com esperança de ganhar. Se o meu adversário não jogar isso daqui perfeitamente, as pretas têm melhores condições de ganhar por conta do peão passado, né? Então, mas entre máquinas isso aqui vai acabar empatando. Então, galera, não dá pra jogar cavalo por cavalo. Lance genial do monte. E por isso o lance jogado foi o lance G3. E agora ameaçou tomar o cavalo. Ameaçou tomar o cavalo, não tem mais cheque, protegeu o rei. E agora a partida segue com o lance dama em B4, protegendo o cavalo. Dando suporte, o peão vai disparar. A partida segue com o cavalo por G7 pelo Stockfish. E agora dama C3, tentando trocar as damas e disparar o peão passado. É o plano ideal, o plano perfeito. O Stockfish fala, aqui não. Segue com dama em E2. Bispo toma, dama retoma e cavalo de D em C6. As pretas, opa, cavalo de D em C6, mexi o cavalo errado. As pretas agora tem aqui 2 peões passados, perigosos demais. Os cavalos se protegem. O rei aqui, não sei se ele tá seguro ou não. Stockfish segue com cavalo em E6 com cheque, joga o rei para casa de D7 e joga o lance H4, dando a casa de H3 para o rei. Dama C4 foi jogado, ameaça capturar o cavalo. Olhem que não adianta disparar o peão. A4 aqui é natural, muita gente jogaria. O problema do lance A4, torre F4. Como Rafa, torre F4. Torre F4 aqui seria forte, A3 e aqui a gente teria cavalo toma, A2 e a gente teria dama em E6 com cheque, e depois de rei D8, cavalo toma, e depois de cavalo toma, torre F8, e aqui torre em F7, e no final dessa bagunça, as brancas ficam melhores, Por isso não dá para tentar disparar esse peão ainda, e por isso dama C4 foi um lance necessário,
E a partida segue com o lance cavalo F4. E agora sim o monte dispara o peão. E como é que para esse peão? Não para, o Stockfish não está interessado nele de novo. Segue com o lance torre H8, na moral. Monte fala, eu vou promover isso aqui. Segue com o A3, o Stockfish fala, te enganei, eu tô preocupado sim. Joga o lance torre A8. E agora o Monte faz o lance dama C3, que protege o peão. E tem outro peão passado aqui também disparando. O Stockfish fala, tá tudo bem, joga o lance torre A6, o peão tá controlado, não dá para avançar. E agora a torre rei C8 foi jogada aqui pelo Monte. E temos o lance do Stockfish rei H3, colocando o rei aqui longe dos cheques, protegidinho. Dama B2 chegou de qualquer maneira, estendendo o tapete vermelho para o peão avançar. E o Stockfish joga o lance torre A4 na moral, bota pressão no peão, permitindo o lance A2, que não foi jogado por conta de dama em E6 com cheque, jogando torre por A2 logo na sequência. Portanto, não dá para disparar o peão. Por isso, o lance jogado foi o lance rei B7. E agora disparar o peão é uma ameaça real. E o Stockfish faz o lance cavalo E6, permitindo A2. E pela segunda vez na partida, as pretas têm um peão em A2. Prestes a ser promovido. E mais uma vez o Stockfish fala, pode promover. E faz mais um lance genial. Dama em F4 foi jogado, convidando o desastroso A1. Mais uma vez, duas damas, eba, não dura nada. Não dura nada. Dama C7, checkmate no ato. Por isso, dama F4 precisa ser combatido, mas agora cavalo D5 ameaça, dama protege C7 e ameaça promover. Acabou, as pretas vão ganhar. Não. O Stockfish segue com o lance dama em F8 e mais uma vez não adianta trazer outra donzela, porque o mate chega e chega com velocidade. Olha que bonita a cooperação aqui do cavalo, né? O papel aqui do cavalo, a cooperação aqui entre todas as peças aqui entregando esse belíssimo checkmate. Por isso o lance jogado foi dama B5. E agora esse lance pelo menos aqui protege a casa de A6, protege o rei do checkmate, mas o Stockfish fala, os seus dois peões da coluna A se foram. E a partida segue com o lance dama C4, ameaçando aqui a torre. E torre B2, cheque foi jogado e os cavalos aqui fazem a proteção. Mais uma vez eu mexi o cavalo errado. Cavalo de D aqui na casa de B4 faz a proteção. E o Stockfish segue com o lance dama D6. E não para, tem um peão passado aqui, tá perigoso ainda. Rei A8 foi jogado, notem que avançar o peão aqui não funciona, cavalo C5 aqui vem com cheque, ataca o peão, isso aqui vai ficando perigoso demais, né? O peão aqui o rei tá levando mate, né? Aqui em poucos lances o rei tá levando cheque mate, tem que começar a entregar a peça aqui, né? Dá para voltar o cavalo talvez, mas aí de qualquer maneira o cheque mate tá vindo. Por isso, galera, o lance jogado foi rei A8 e agora temos o lance torre B1. Dama em A2 ataca a torre passa para casa de F1. Mais uma vez o problema do rei exposto começa a atormentar o Monte, que segue com o lance rei A7, ele precisa estar próximo dos seus defensores. E agora cavalo por peão foi jogado, mais um peão vai para o brejo. Rei B7 foi jogado, temos trocas, cavalo toma. E o Stockfish, que já teve 3 peões a menos... Não deu bug. Foi isso mesmo. Eu fiquei em silêncio para criar drama. Segue agora com uma qualidade e um peão a mais. Galera, que loucura. Você achou que tinha caído sua internet, né? Segue com... Segue. Esse vídeo você tá enganando de todas as formas, Rafa. Segue atacando com uma qualidade e um peão a mais. Porque quando você vê essas partidas, você fica assim, querendo... É uma coisa de outro planeta. A partida segue com o lance torre C1. Opa, torre C1 aqui. Cuidado, mouse sleep. Torre C1... E agora? Agora tem que defender, dama 6 foi jogada. E se você quisesse jogar da maneira burocrata, risco zero, você até toma aqui. Já faz um cálculozinho assim, meio michuruca. Faz um cálculozinho meio assim com seta mesmo. Faz com seta que não tem problema. Ó, rei 2 peões contra rei vai ganhar, né? Rafa, posso fazer com seta durante as minhas partidas? Claro que pode.
Se você quer treinar o teu cérebro a visualizar, você não faz a seta, mas se quiser, você pode também, não tem problema. O problema é que eu faço isso, eu faço esse monte de seta, eu falo, e aí eu jogo o lance errado. Esse é que é o problema, entendeu? Às vezes eu calculo, parece o Nakamura, faz um monte de seta, fala, legal. Aí você erra o primeiro, você esqueceu qual era o primeiro lance e joga errado. Agora é o seguinte, pessoal, até isso daria, mas, claro, o Stockfish aqui ele vai pro fino do fino, ele desvia o defensor do cavalo e agora sim, simplesmente vai para um final muito mais tranquilo. E finaliza com um belíssimo de um checkmate. Uma partida espetacular aqui do Stockfish contra o Monte. Vamos dar uma olhada no relatório. O relatório é uma piada, mas a gente faz aqui por alegria. Por motivos de entretenimento a gente traz. Por que é uma piada? Porque esses computadores jogam numa potência muito maior, né, do que qualquer relatório aqui possa fazer em 5 segundos, né? Então, esses computadores jogaram em servidores dedicados, né, com peso, com máquinas ultra potentes, né? Mas tá aqui o cheirinho da partida, um monte de lance great, lance brilhante. O Stockfish jogou melhor e teve esse bonito lance aqui do cavalo em F5 com o tema todo ali do ataque para cima do cavalo, né? Uma partida sensacional, xadrez 2.0. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço, Rival Chess. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!